Estou recebendo aqui com muito prazer o professor Dr. Frederico de Castro Neves. Hoje nós vamos falar sobre as secas. Professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer era se o senhor tem um primeiro registro da seca no Ceará no século XVI, mais ou menos. Para começar, eu acho que os registros que são feitos sobre irregularidade climática não correspondem exatamente àquilo que a gente chama hoje de seca, né? Na medida em que no século XVII ou mesmo no século XVIII não havia ainda as condições em que a irregularidade climática pudesse provocar uma calamidade social. Quer dizer, o registro de seca que era feito, normalmente muito mal feito pelos portugueses, eles registravam determinada movimentação dos indígenas ou determinada falta de chuvas e tal, mas isso não corresponde àquilo que nós chamamos de seca. Hoje em dia é preciso a gente fazer uma distinção entre a seca no sentido meteorológico da palavra, isso é irregularidade de chuvas, e a seca no sentido que alguns autores chamam de hidrológico ou mesmo social da palavra. Do século XIX para cá, quando a gente fala a palavra seca, a gente está se referindo a um conjunto de problemas sociais que não existiam antes, né? De maneira que não é só a questão de registrar irregularidade de chuvas ou de não chuvas, mas na medida em que aquilo é transformado num problema político-social. E a seca, como um problema político-social, ela é um fenômeno do século XIX. É claro que o próprio pensamento, os intelectuais que procuraram pensar essa questão no século XIX, eles, por uma série de questões, eles naturalizaram a seca, quer dizer, colocaram a seca como um problema da natureza, né? Daí a referência deles sempre a Deus, né? Deus que vai solucionar na medida em que Deus que colocou o problema, né? E por isso eles começam a tentar registrar períodos de seca anteriores ao século XIX. E o interessante é eles registrarem a movimentação dos indígenas, né? Que era a forma que os indígenas conviviam com o meio ambiente, na medida que eles tinham espaços para poder transitar, né, pelo território, nos locais mais ou menos afetados pela ausência de chuvas, né? Então, quer dizer, o fato deles estarem saindo de determinado local por uma irregularidade climática não significava seca, significava que eles estavam procurando uma área mais úmida onde pudessem se estabelecer. Na medida em que eles não tinham a sociedade indígena, não era uma sociedade civilizatória, urbanizatória como a nossa. Os portugueses começaram a introduzir no semiárido uma sociedade que se estabelece sedentariamente. E daí o problema que ela começa a ter com relação ao meio ambiente. E esse problema só vai aparecer em grandes proporções no século XIX. Isso é, daí porque do século XIX para cá que é possível a gente falar em seca, né? E daí que é também a partir do século XX, do começo do século XX para cá, que é possível a gente falar de Nordeste. Então, quer dizer, falar seca do Nordeste é uma expressão que só tem sentido do começo do século XX para cá. Quando a gente transpõe para os períodos anteriores, do ponto de vista meu, como historiador, é um anacronismo, né? Quer dizer, na medida em que não existia a seca como a gente entende, na medida que não existia o Nordeste, a gente não poderia se referir a isso dessa forma. Então, quer dizer, é preciso, em primeiro lugar, a gente definir o que é o que a gente está falando, sobre o que a gente está falando. Quer dizer, se um agrônomo diz, a seca ou período de chuvas, ele está se referindo a um processo normal da natureza, né, de que alterna períodos de chuva com períodos de seca. Quando nós, né, o público e a consciência comum do cidadão, especialmente dos que moram na região Nordeste, os brasileiros de uma maneira geral, mas especialmente os que moram na região Nordeste, falam de seca, estão se referindo a uma outra coisa. Não estão se referindo simplesmente à ausência ou à irregularidade de chuvas, mas estão se referindo a um problema social que é recorrente na história local, né? Então, daí porque eu insisto nessa questão de que é preciso a gente só falar de seca
nesse sentido, do século XIX para cá. É claro que você pode, é possível, inclusive, você fazer registro de irregularidade climática retrospectivamente, né, antes, século XVIII, século XVII e tal. Mas isso não tem o mesmo significado que passa a ter na metade do século XIX para cá. Professor, o senhor poderia falar sobre a seca de 1877 a 1879? Sim. Ali, no meu modo de entender, tem uma virada. Ali é um marco. Quer dizer, por mais que durante o século XIX a ocupação da área do semiárido em geral e da província do Ceará em particular, ela vá se dando, né, e vai desmatando o território, implantando áreas, fazendas de criar, fechando as portas para a mobilização de indígenas e de populações pobres, né? A seca vai aparecendo como um problema social, né? Então é claro que, por exemplo, em 1845 há um registro de pobreza, de migrações, de miséria, mas nunca na dimensão que acaba acontecendo em 1877. Quer dizer, em 1877 você vai ter uma dimensão do problema muito maior, que não é somente a questão de ter mais ou menos chuva. Quer dizer, a seca de 1877, ela não é maior ou menor do ponto de vista climático, né? Ela é maior do ponto de vista social, né? Ela coloca em Fortaleza uma quantidade de pessoas em situação de miséria e de inanição 4 ou 5 vezes maior do que a população que a cidade tinha, né? Coloca para o governo um problema que ele nunca tinha se deparado antes. Coloca para a intelectualidade uma questão que ela nunca tinha parado para refletir antes, na medida em que a seca era um problema rural, era um problema periódico, que afetava os senhores de gado e etc. Nunca era um problema colocado de uma maneira tão evidente, tão crítica como acabou sendo em 1877. Quer dizer, daí porque a resposta governamental vai ser da criação de um grande sistema de socorros públicos, né, baseados na concentração dos retirantes e na tentativa de conectar toda a assistência ao trabalho, né? E daí a posição difícil em que ficou o próprio Dom Pedro II. Quer dizer, o imperador, ele como chefe de um Estado paternalista, que era o Estado imperial, a forma de lidar com o problema da pobreza era a forma da caridade pública, né? E o pensamento liberal, avançando naquele momento, foi cortando as formas com que o imperador lidava com essa questão. Daí ele foi obrigado de um lado, fortalecer esquemas de caridade pública através da igreja, né? E, de outro lado, aceitar a imposição de uma legislação que limitava a distribuição de esmolas ou coisas semelhantes, né? Que era a forma como o governo lidava com essas coisas. Quer dizer, a partir de 77, a seca se transformou num grande problema nacional, né? Era um problema colocado diariamente nos jornais do Rio de Janeiro, por exemplo, na corte, né? Era uma questão colocada nos principais centros de reflexão política, como o parlamento, de reflexão técnica e científica, como o Instituto Politécnico. E era uma questão que levantou a sociedade brasileira como um todo para a percepção de um problema que não existia antes. Professor, o senhor poderia falar sobre a seca de 1915? Bom, eu entendo que foram um grande ciclo de secas que vão se repetindo e que 15 e 19, né, acabam mais ou menos fechando um determinado ciclo de estabelecimento da seca como a gente entende hoje. A seca de 15, ela coloca novos problemas em novos contextos, né? Quer dizer, o mesmo problema, quer dizer, o problema da desterritorialização de uma grande parcela da população pobre, que não tem outra saída senão deixar as suas terras à procura dos socorros públicos, né? Mas num contexto em que um governo já tinha implementado uma política mais ou menos estabelecida de socorros públicos. Então, quer dizer, você, inclusive com a chegada do trem, né, e com uma determinada cultura de procurar o governo em vez de procurar o proprietário privado para a satisfação dessas necessidades imediatas que os retirantes tinham e ainda têm. E quando foi que o Estado do Ceará,
né, resolveu levar os cearenses para outros estados, isso com grande migração para o Amazonas e para o sul do país? A migração para a Amazônia ela é anterior até 1877. Agora, em 1877, você tem uma migração em massa, né? Quer dizer, e o governo financiando, colocando passagens, e colocando companhias de navegação, fazendo contratos milionários com companhias de navegação para transportar esses retirantes miseráveis daqui para a Amazônia ou para o sul do país, né? Em determinados momentos houve um grande debate sobre isso, se era melhor levar para a Amazônia ou se era melhor levar para o sul do país e tal. A grande rota de migração realmente foi para a Amazônia. Em 1915, essa migração para a Amazônia ela é retomada, né, num contexto diferente. Mas me parece que em 1915 tem uma curiosidade, que é uma novidade na forma de lidar com o retirante, que é o fato do governo criar um campo de concentração, né, dentro da cidade de Fortaleza, para evitar os grandes conflitos que ocorreram nas secas anteriores, nas três ondas de seca do final do século XIX, 77, 89 e 1900. Né? Então, quer dizer, eles procuraram não só evitar que o retirante chegasse a Fortaleza, mas na medida em que ele chegava, ele já era direcionado para um campo de concentração, isso é, para uma área fechada, onde toda a assistência a que o pobre poderia ter acesso seria colocada dentro do campo. E com isso se criou uma política de reprimir qualquer movimentação do retirante fora do campo. Então o campo de concentração em 15 chegou a concentrar cerca de 8.000, 9.000 pessoas, segundo alguns autores, né? Quer dizer, não há um registro preciso sobre isso, mas alguns autores falam em 8.000, outros 9.000 e tal, mas é uma política que vai gerar uma espécie de desdobramentos no futuro. Quer dizer, em 32 você vai ter uma política de campos de concentração espalhadas por todo o estado. E foi outra seca. Outra seca, né? Professor, por que a ciência ainda não tem como certo e acabado, com todos os dados que a ciência tem, com todos os estudos que a ciência faz e sobre o clima dos oceanos, sobre as águas dos oceanos, e ele não consegue colocar, entende, uma previsão e para uma seca muito próxima. Ele não consegue, ninguém consegue. Os serviços de meteorologia só conseguem dizer se vai chover ou não vai chover com 2 ou 3 dias antes, mas ninguém consegue com um ano. Por quê? E que a ciência ainda não tem esses dados de previsibilidade das condições climáticas? Não sei. Isso eu não consigo dizer. O que eu posso dizer é o seguinte, 2 coisas. Primeiro que a ciência não é neutra, né? A ciência parte de pressupostos definidos com relação ao problema que ela quer analisar, né? Se ela já pressupõe que a seca é um problema climático, ela sempre vai procurar no clima a solução, né? Segundo, a questão da prevenção, da previsão, né? Melhor dizendo. Há em todos os lugares do mundo, dos países mais desenvolvidos, onde a tecnologia meteorológica é mais desenvolvida, há uma tentativa de se fazer um padrão científico que possa fazer com que as pessoas prevejam isso, né? No entanto, há pelo menos 2 problemas a ser considerados aí. Que é o fato de como fazer chegar à população em geral essa informação sobre a previsão da seca. Na medida em que o espaço entre a produção científica e a vida cotidiana da população pobre que mora no campo é enorme. Uma informação que sai lá de um laboratório da Universidade de Colômbia, ou mesmo aqui na SEMAS, até chegar à população pobre no interior lá do Ceará, a distância é muito grande. E não é só uma distância física, é uma distância simbólica, uma distância cultural, né? Então, há esse primeiro problema. E há um segundo problema, que é o problema político. Até que ponto interessa aos governantes e aos poderosos locais que vivem e através da seca, colocar essa informação na mão das pessoas que sofrem com a seca. Na medida em que a seca ela não é um problema que afeta todo mundo.
né? Uma parcela da população, ela vive da seca, isso é, enriquece com a seca. E isso faz com que todos esses projetos que possam interferir nessa questão, eles sejam barrados, né? Quer dizer, então, uma questão, por exemplo, que poderia interferir de uma forma radical e profunda na questão da seca, que é a reforma agrária, né? Ela é profundamente barrada. Hoje em dia a reforma agrária saiu da pauta política, até mesmo dos grupos de esquerda, né? Quer dizer, é como se era a grande tese da década de 1950 e hoje em dia não é mais. Quer dizer, como se pudesse haver qualquer alteração na estrutura agrária e, portanto, qualquer alteração naquilo que está na base daquilo que a gente chama de seca, sem a reforma agrária. Quer dizer, a reforma agrária não é a solução de todos os problemas, e a reforma agrária não é igual para todo mundo, mas sem a reforma agrária ninguém faz nada. Quer dizer, sem reforma agrária você não tem condições de distribuir não só a terra, mas a água, né? Quer dizer, a água que é acumulada nos grandes açudes, ela fica restrita aos grandes projetos, aos agronegócios e aos grandes empresários rurais. Quer dizer, um açude como o açude como o de Oroz, por exemplo, um açude gigantesco, ou o próprio Castanhão, porque é mais recente, né? Eu estou falando de Oroz porque ele já foi apropriado por elites locais e elites de outros lugares, de formas que não tem nada a ver com aquilo que gera a seca e que faz com que você esteja na beira do açude, ande 1 quilômetro para fora e é uma área extremamente seca, que não foi de maneira nenhuma afetada por aquilo que o açude se propunha a fazer. Quer dizer, aquela água ela é usada para outras coisas. Então, quer dizer, uma parte dela é usada para irrigação de grandes projetos agroindustriais, né? Uma parte dela é usada para lazer e para uso assim, privado dos grandes proprietários que assumiram que compraram as áreas em volta do açude, né? Quer dizer, o padrão civilizatório capitalista que a gente vive, ele é destruidor da natureza. Ele é essencialmente destruidor da natureza. Então, quer dizer, colocar limites a esse padrão significa colocar limites à acumulação capitalista, significa colocar limites à acumulação de riqueza e à própria produção de riqueza. Então, quer dizer, essa contradição que está na raiz da nossa sociedade mesmo, ela está expressa no Código Florestal, assim como está expressa em qualquer outra legislação criada para pensar essa questão e está expressa nesses projetos todos criados com relação à seca também. E, professor, se alguém se interessar por este assunto, qual o livro que o senhor indica e que ninguém poderia deixar de lê-lo para entender um pouco mais e sobre as nossas condições climáticas e sobre as secas, principalmente? Olha, eu poderia citar vários. Um autor como Rodolfo Teófilo, por exemplo, eu acho que ele, apesar do seu caráter escatológico, porque ele era um farmacêutico e a intenção dele era denunciar os horrores da seca, eu acho que não é possível deixar de ler, né? Ele tem vários livros sobre a seca que são importantes, me parece. Um outro autor, Tomás Pompeu Sobrinho, é um outro que ele levanta uma questão que, infelizmente, ele não tinha condições de responder na época. Em 1917, ele escreveu um livro chamado O Problema das Secas e ele faz a seguinte pergunta: o que nos interessa a estiagem no deserto? Ele é um problema que eu acho que está atualíssimo. Quer dizer, a questão não é a estiagem do ponto de vista climático, do ponto de vista meteorológico. A questão é onde a estiagem está ocorrendo e a forma como a comunidade humana que se estabelece ali se relaciona com essa estiagem. Quer dizer, o problema é social, né? Ele levanta a questão dizendo assim, a seca é um problema sociopolítico, ambiental, psicológico, cosmológico, etc. Quer dizer, é um problema global, né? E de fato é. Às vezes nós não podemos reduzir a seca, é um problema natural. Acho que essa é a pior das hipóteses, no entanto, essa é a hipótese predominante, né? É a forma como a maioria das pessoas pensam a seca e a forma como a maioria das pessoas incorporaram a visão sobre a seca. Isso não é à toa, evidentemente, quer dizer, desde o final do século XIX é um bombardeio imenso de
produções de imagens e textos e símbolos e arte e cultura e tudo mais, colocando a questão dessa forma, né? Daí porque se pensa que só Deus pode resolver o problema da seca, na medida em que a seca é um problema que foge ao âmbito dos negócios humanos, né? Ao âmbito do político. Me parece que a seca ela é um problema do político, e se a gente consegue resolver esse problema do político, da desigualdade e da relação que a gente tem com a natureza, a gente talvez possa resolver esse problema na seca e reduzir a seca ao problema meteorológico que ela era antes do século XIX. Ok, professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Ceará Nossa História, Nossa Gente. Muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.